mensagem de reflexão desta quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema muito importante: a perspectiva. Tudo é uma questão de perspectiva, de como olhamos para a dificuldade. Muitas vezes, a forma como olhamos para as situações que nós enfrentamos pode fazer toda a diferença. Se nós encaramos as dificuldades com medo e pessimismo, é muito provável que elas nos pareçam maiores, mais insuperáveis do que realmente são. Por outro lado, se nós olhamos as coisas com fé, com otimismo, nós podemos encontrar soluções que antes não eram visíveis. A verdade é que tudo é uma questão de perspectiva. A forma como olhamos para coisas pode mudar completamente o resultado. Por exemplo, imagine você enfrentando um problema no trabalho. Vou colocar o trabalho aqui mais uma vez. Se você encara isso como um obstáculo intransponível, é muito provável que você se sinta desmotivado, incapaz de encontrar uma solução. Por outro lado, se você olha para essa situação no trabalho como uma oportunidade para aprender, crescer e se desenvolver no seu ambiente onde você trabalha, você pode encontrar maneiras criativas para resolver aquele problema, entende? O mesmo vale para as dificuldades da nossa vida pessoal. Se você está passando por um momento difícil num relacionamento, por exemplo, você pode encarar isso como o fim de tudo ou uma oportunidade para se comunicar melhor, entender melhor o outro e fortalecer a relação. Muitas relações não existe o diálogo. O diálogo, eu acho que é uma porta, de entrada para que muitas coisas boas aconteçam na vida de um casal, uma relação entre pai e filho, uma relação marido e mulher, uma relação de amizade. É preciso haver o diálogo. E quando você se fecha, achando que o outro sim tem o dever de procurá-lo, saber o que está acontecendo, pode ser que os dois pensem da mesma maneira. Então, a gente tem que entender a perspectiva, a visão do outro sobre aquele problema, a visão do outro sobre aquela relação. Claro que nem sempre é fácil manter uma atitude, uma perspectiva boa, positiva diante das adversidades, dos obstáculos, dos problemas. Falar é mais fácil do que na prática, Às vezes, nós estamos tão inseridos, tão imersos naquela situação que a gente não consegue enxergar uma saída. Mas mesmo nessas horas, é possível mudar a nossa perspectiva aos poucos e encontrar um caminho melhor. Uma das coisas que pode ajudar nesse momento é o processo de gratidão. Existem pessoas ingratas no mundo. Muitas pessoas são ingratas. Quando nós concentramos nas coisas pelas quais somos gratos, a nossa visão de mundo acaba mudando radicalmente. Em vez de apenas focar nos problemas, nós começamos a enxergar oportunidades e as bênçãos que nos cercam. Somos abençoados, acredite você ou não. Todos nós somos abençoados. De repente uma doença, de repente um problema financeiro, de repente um problema ali com um colega de trabalho, com o cônjuge, acontece para que você esclareça algumas coisas que estavam um pouco duvidoso, um pouco nebuloso na sua vida. E isso não significa ignorar as dificuldades, mas sim olhá-las em outra perspectiva. Outro fator importante é a fé, acreditar. Quando temos fé em nós mesmos e em algo maior que nós, em Deus, no Criador, nós podemos enfrentar dificuldades com mais coragem, com mais determinação. Isso nos motiva a encarar as adversidades. Acreditar que nós podemos superar os desafios e encontrar soluções acaba nos dando força para continuar lutando, em pé, seguindo rumo ao objetivo. É importante lembrar que perspectiva não é algo fixo. Nós podemos mudá-la a qualquer momento, se assim quisermos escolher. Se estamos encarando uma situação com medo, com pessimismo, nós podemos escolher mudar a nossa perspectiva e olhar para ela com fé e otimismo. E essa mudança, acredite, faz toda a diferença. É como um cineasta. Alguns preferem fazer, eu que trabalho com isso, preferem fazer uma imagem em close-up, aquela imagem bem aproximada, mostrando apenas o rosto do personagem. Outro já prefere explorar
a paisagem e tudo aquilo que envolve, inclusive o personagem. Então faz uma imagem aberta. É uma perspectiva, é a visão, é aquilo que você enxerga. Você enxerga apenas o problema, no caso aí do cineasta, um foco apenas no rosto do personagem, ou você enxerga o todo, as possibilidades, mostrando também o ambiente, faz um retrato daquela cena ali e mostra uma cena mais abrangente. É uma questão de perspectiva. Tudo é questão de perspectiva, da maneira como olhamos para esse problema, para essa dificuldade. Procure enxergar em outra perspectiva. Talvez o problema não seja definitivamente um problema e você pode resolvê-lo com mais facilidade, desde que tenha otimismo e fé em Deus e principalmente em você. Reflita sobre isso. Ótima quinta-feira.